Marialva inaugura museu que reúne objetos históricos da cidade. Beleza. Pode voltar. Maringá Band HD, a sua programação em alta resolução. Suas tardes ficam mais animadas com muita informação e entretenimento. Aqui você vai saber um pouquinho sobre culinária, moda, beleza, entretenimento, comportamento e a sua saúde. Fique por dentro das dicas e curiosidades todos os dias. De segunda a sexta, tô aqui com você ao vivo, 1h30 da tarde. Programa Cristina Calisto. Oferecimento. Você encontra Haskell nas melhores lojas de cosméticos de Maringá e região. É simples, é Haskell. Haskell simplesmente natural. Nós somos a força que transforma sonhos em realidade. Sem medo de errar. Nós estamos sempre aprendendo novos estilos e técnicas. Estamos ouvindo. Absorvendo. Transformando. E é justamente por isso que todos nós estamos aqui, na Band. .com News. Oferecimento Executivier, táxi aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Governo libera 5 bilhões de reais para socorrer os estados. Em troca, terão que fazer reformas. Deputados do Paraná aprovam lei orçamentária com suspensão do reajuste dos servidores estaduais. Ex-presidente Dilma vai ter que depor a Sérgio Moro como testemunha de Marcelo Odebrecht. Investimento externo no Brasil em outubro supera previsões e atinge mais de 8 bilhões de dólares. Participação do interior na produção de riquezas aumentou 71 bilhões de reais no Paraná. Maringá se destaca em pesquisa nacional. Cidade ficou entre as melhores para empreender. Nesta semana tem Black Friday. A liquidação tradicional nos Estados Unidos já faz parte do calendário de vendas brasileiro. Marialva inaugura museu que reúne objetos históricos da cidade. Alunos ganham prêmio internacional com a invenção de uma pesca biodegradável e inteligente. E hoje é dia de falar sobre finanças pessoais com o economista Daniel Santos. Com essas e outras notícias, o .com News está começando. Olá, você, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 23 de novembro de 2016. Seja bem-vindo ao .com News. Nosso jornal começando, informações de Maringá, da região, do Brasil e do mundo em destaque a partir de agora. E você está convidado a ficar com a gente aqui na TV Maringá até às 8 da manhã. Ângela, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Muito bom dia, Maringá e região. É sempre uma satisfação estar aqui trazendo a notícia para você que nos acompanha. E você pode interagir com o .com News através do nosso WhatsApp, no 99915-2376. Anote, 99915-2376. E a gente começa com a informação que o presidente Michel Temer fechou acordo com os governadores para a liberação de 5 bilhões e 300 milhões de reais em socorro financeiro aos estados. O dinheiro vai ajudar a dar certo fôlego aos estados que estão em crise financeira. O dinheiro é parte das multas arrecadadas com o programa de regularização de recursos no exterior. Para receber o dinheiro, os estados se comprometeram a adotar medidas de controle de gastos, incluindo a área previdenciária. O acordo também prevê a partilha do que for arrecadado na segunda etapa do programa de repatriação, que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. No Paraná, os deputados aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano sem a previsão de reajuste dos salários dos servidores públicos estaduais. Por 34 votos a 18,
o plenário aprovou a proposta do governo do estado sob protesto dos servidores públicos que acompanhavam a sessão na galeria da Assembleia Legislativa. A votação, que deveria ter ocorrido na tarde desta terça-feira, foi adiada por conta de uma liminar concedida pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Jorge Vargas, em favor da bancada de oposição na casa. A oposição alegava vícios de inconstitucionalidade na proposta do governo, mas a liminar foi derrubada pela presidência do Tribunal de Justiça. Uma nova liminar chegou a ser concedida contra a votação da proposta, mas o presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, interpretou que a suspensão da liminar, determinada pelo presidente do Tribunal de Justiça, também se aplicava à segunda liminar. Com isso, a lei orçamentária foi aprovada e sem o reajuste para os servidores. Em pesquisa realizada pela Endeavor, Maringá se destacou entre as melhores cidades para empreender. O ranking de nível nacional avaliou importantes indicadores. E você tem mais informações sobre isso nessa reportagem de Andréia Sakugawa. As cidades de médio porte superaram as capitais e despontaram como os grandes destaques no índice de cidades empreendedoras. É o caso de Maringá, que ficou na 9ª colocação, superando até mesmo Curitiba, que ficou em 15º lugar. Para formar o ranking, a Endeavor analisou as cidades a partir de 7 pilares, sendo eles o ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso à capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Antônio, que é empresário, enxerga na cidade Canção muitas vantagens para o empreendedorismo. A Maringá oferece todos os recursos para um empreendedor montar o seu negócio. A gente tem aqui um bom aeroporto, nós temos boas universidades, temos boa mobilidade urbana. É uma cidade que tem um foco muito comercial, poucas empresas grandes, nós temos pouca desigualdade social, 100% de saneamento básico. Nós temos muitas instituições que ajudam as pessoas carentes. Então, acho que são várias coisas que ajudam o empreendedor aqui. Para ele, cidades de médio porte como Maringá oferecem estruturas favoráveis ao empreendedorismo. Empreender em Maringá é mais fácil, teoricamente, assim, do que em São Paulo. São Paulo, é claro que gira muito mais dinheiro, muito mais coisa. Mas hoje é perfeitamente possível montar um negócio, trabalhar aqui, acordar, trabalhar em Maringá na hora do almoço. Pegar um voo para Curitiba ou São Paulo, trabalhar e dormir em Maringá de novo. Então, até essa questão de infraestrutura, aeroporto que Maringá está oferecendo para nós, permite isso. E a gente aqui tem uma qualidade de vida muito melhor do que num grande centro desse. A gente nunca vai ficar 2, 3 horas no trânsito parado, por exemplo. O diretor executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá explica quais são os setores que despontam na cidade. Nós temos aqui o setor educacional como potencial, o setor da saúde, nós temos setores como tecnologia da informação, uma série de atividades que acabam utilizando tecnologia e competitividade. Maringá foi a única cidade paranaense presente no top 10 do ranking que avaliou o cenário empreendedor dos municípios brasileiros. Tanto é que conquistou a 2ª colocação no pilar Cultura Empreendedora. Nós temos uma série de entidades que buscam isso, inclusive é o tema do Master Planejamento, que faz com que haja um alinhamento da sociedade para a gente ter sempre a excelência. E esse alinhamento faz com que a gente tenha uma cultura e seja dinamizada para a sociedade. Isso é um resultado de um trabalho que vem acontecendo durante muito tempo. A sociedade vem construindo estruturas em conjunto e auxiliando o poder público e também a iniciativa privada a sempre buscar excelência. São 7h10 e a ex-presidente Dilma Rousseff vai ter que depor ao juiz Sérgio Moro como testemunha de Marcelo Odebrecht, ex-presidente da construtora Odebrecht. Marcelo Odebrecht voltou a rolar a ex-presidente Dilma como testemunha em uma ação penal que responde na Operação Lava Jato. Se no processo anterior, pela prerrogativa do cargo, Dilma optou por depor por escrito, porque ela ocupava ainda a presidência, esse depoimento, que acabou nem ocorrendo, dessa vez, por estar fora da presidência, Dilma deverá ser chamada a falar com o juiz Sérgio Moro. Ela poderá falar presencialmente ou por videoconferência. No processo em que é réu, ao lado do ex-ministro Antônio Palocci, Odebrecht listou 24 testemunhas para depor em sua defesa. Além da ex-presidente, estão no rol de testemunhas seu próprio pai, Emílio Odebrecht, os ex-presidentes da Petrobras, Graça Foster e José Sérgio Gabrielli,
o ex-ministro Guido Mantega e Jacques Wagner e seus concorrentes, Léo Pinheiro, da OAS, e Ricardo Pessoa, da UTC. Antes mesmo do Natal, já começaram os descontos da semana do Black Friday. Você presta atenção agora e você vai acompanhar as informações a respeito desse assunto para entender se vale ou não vale a pena, se a oferta que você vai aproveitar dá ou não direito à troca, se a loja é confiável, enfim, uma série de dicas para que você não caia em uma furada. Tem loja que primeiro aumenta o preço para depois fingir que reduziu. É preciso cuidado para não confundir promoção com enganação. Antes da compra, a regra é pesquisar. Tem algumas que aproveitam aquele períodozinho para subir o preço para depois na Black Friday descer de novo. A mega liquidação Black Friday é uma tradição nos Estados Unidos. A promoção chegou aqui em 2011 para aquecer as vendas no fim do ano. Mas o consumidor anda desconfiado. Às vezes você acha que o produto está em promoção e às vezes ele não está, porque se você for somar o valor das parcelas, acaba dando o preço que está mesmo no mercado, né? Às vezes você acha que está com desconto e não está com desconto. E o comércio faz de tudo para chamar a atenção. A expectativa é que a Black Friday movimente 2 bilhões de reais no Brasil e as vendas aumentem em até 30% em relação ao ano passado. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que 7 em cada 10 brasileiros pretendem comprar algum produto na Black Friday. Mas é preciso cuidado para não se endividar à toa. A mesma pesquisa apontou que 10% dos entrevistados têm dívidas e ainda assim querem gastar na promoção. Esta economista dá dicas para não comprar e depois se arrepender. Primeiramente, o bom é fazer uma pesquisa de preço para ver se realmente esses preços baixaram. Também verificar se essa empresa é verdadeira, idônea no mercado. Se tem questões, por exemplo, como trocas, devoluções, se podem ser também negociadas, vamos dizer assim. Tem mesmo que tomar cuidado, né? As promoções são excelentes. Em muitos casos, as pessoas fazem bons negócios pela internet e às vezes até mesmo nas lojas físicas. Porque no começo, aqui no Brasil, a Black Friday basicamente se restringia às lojas virtuais. Hoje, mesmo no comércio de rua, nos shopping centers, você encontra promoções da chamada Black Friday. Mas, às vezes, aquilo que parece ser barato não é. Às vezes a promoção prometida de 50%, 60% é uma certa manobra da empresa para poder iludir o cliente. Por isso é preciso tomar cuidado. Tem muita gente séria no mercado e que faz promoção de fato, que faz promoção de verdade. Então tem que tomar esses cuidados, comparar o preço anterior à promoção para que você saiba se está fazendo ou não uma boa compra. A gente traz agora as informações do tempo. Ângela, é com você. Obrigada, Ronaldo. A nebulosidade fica muito variável ao longo do dia em todo o estado. Já durante a manhã, algumas áreas de instabilidade se desenvolvem entre o norte da Argentina, Paraguai e o sul do Mato Grosso do Sul. Em decorrência disso, chuvas ocasionais podem ocorrer em algumas regiões. Nos demais setores, o sol aparece entre nuvens e as chuvas ocorrem a partir do período da tarde. As chuvas, de um modo geral, são isoladas e de curta duração. Porém, há condições para a incidência de descargas atmosféricas em algumas regiões. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades. Tempo fechado em Curitiba, com condições favoráveis para a ocorrência de chuvas com trovoadas, mínima de 13 e máxima de 23. Em Londrina, ainda deve existir a presença de sol na parte da manhã, seguida de chuvas e trovoadas na parte da tarde, mínima de 17 e máxima de 32. Em Paranavaí, deve haver nebulosidade variável em quase todo o dia, com possibilidade de chuva rápida na parte da tarde, mínima de 20 e máxima de 35. Em Cianorte, o tempo fica nublado, mas não deve haver chuvas, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Altas temperaturas e instabilidade em Maringá, com previsão de chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas para todos os dias dessa semana. Hoje a mínima fica em 19 e a máxima em 33. Amanhã, quinta-feira, deve haver alta nebulosidade, chuva na parte da tarde, mínima de 19 e máxima de 33. Na sexta-feira, ainda devemos ter instabilidade com a possibilidade de tempestade na parte da tarde, mínima de 19 e máxima de 33. No sábado,
temperaturas ainda mais elevadas. As chuvas devem ser isoladas e muito rápidas, mínima de 21 e máxima de 34. Essa foi a previsão do tempo segundo o CIMEPAR. Muito bem, a Ângela trouxe as informações do tempo. A gente percebe que existe aí a possibilidade de chuva, né, de pancadas de chuva à tarde. Ontem também tinha, né, mas a chuva não veio. E detalhe, as temperaturas seguem em elevação, os dias estão quentes, as noites também. Mas vamos saber nesse momento como está o tempo lá fora. Vamos dar uma olhada pela câmera da Band, dar uma olhadinha na nossa bela Maringá, tanto, né, uma certa nebulosidade nesta manhã. A gente não consegue ter aquela imagem, né, do céu azul totalmente, mas está um belo início de dia. A gente começa muito bem essa quarta-feira, agora são 7 horas e 17 minutos. A gente também dá uma olhada na situação dos principais aeroportos que atendem a nossa região. Aeroportos de Maringá e Londrina estão abertos, estão operando normalmente. Curitiba e São Paulo também estão abertos. Aeroporto de São Paulo, que a gente está falando, o aeroporto de Congonhas, mais especificamente. Aeroportos, então, de Congonhas e Curitiba estão abertos, mas operam com restrições meteorológicas ou operacionais. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o comandante da Força Aérea Brasileira, a FAB, o brigadeiro Nivaldo Rossato, estiveram em Gavião Peixoto, São Paulo, nesta terça-feira para inaugurar o Centro de Projetos para o Desenvolvimento de Caças do tipo Gripen NG no Brasil. No ano passado, Brasil e Suécia chegaram a um acordo para a compra de 36 aviões da empresa sueca Saab. Agora, a Saab e a Embraer vão trabalhar juntas para fabricar parte dos caças da Força Aérea Brasileira. O contrato envolve, além dos caças, o treinamento de pilotos e mecânicos brasileiros na Suécia, apoio logístico e transferência de tecnologia para indústrias brasileiras. Isso segundo informa o Ministério da Defesa. As 36 aeronaves serão usadas para a defesa aérea, para policiamento do espaço aéreo e reconhecimento e eventuais ataques. A gente traz daqui a pouquinho para você que acompanha a gente uma reportagem sobre alunos que ganharam um prêmio internacional com inovação sustentável. Mas antes, tem um recadinho da Ângela. A cultura não só pode, como deve ser valorizada e estimulada a fazer parte da vida de todos nós brasileiros. E é para facilitar o acesso a programações, serviços e produtos culturais que o Vale Cultura, criado pelo Ministério da Cultura, foi implementado. Através do Vale Cultura, as empresas podem beneficiar seus colaboradores com créditos em um cartão personalizado e exclusivo para atividades culturais. Esse é o incentivo que faltava para o trabalhador ir com mais frequência ao teatro e ao cinema, visitar museus ou, por que não, ir com a família ao circo, acompanhar de perto espetáculos musicais e de dança. Os benefícios não param por aí. Por meio do Vale Cultura é possível adquirir CDs, DVDs, comprar ingressos para festas populares ou, por exemplo, levar para casa artesanatos, livros, jornais e revistas. O resultado final é positivo para o colaborador e também para a empresa, que pode se beneficiar com incentivos fiscais, como a dedução do imposto de renda. Além disso, o empregador contará em seu quadro de funcionários com pessoas mais qualificadas e motivadas para entregar o seu melhor desempenho profissional. A Coopercard tem um universo de produtos e serviços ao alcance da sua empresa. Entre eles, o cartão Vale Cultura Coopercard. Faça da sua empresa um lugar onde as pessoas sonham trabalhar. Conheça toda a linha de benefícios da Coopercard, que melhoram os resultados das empresas e a qualidade de vida dos colaboradores. Ligue agora 3220 5400. Coopercard, para uma vida melhor. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Este homem teve um sonho.
Mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor, médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. De volta com o Ponto com o News, você que está chegando agora, o nosso muito obrigado. Meu convite é para que você continue com a gente aqui na Band até às 8 da manhã. Ainda hoje, a gente conversa com o vereador e professor Flávio Vicente, ele que é professor universitário, e hoje a gente vai falar com o Flávio justamente sobre processo educacional, ensino superior, os grandes desafios que a gente tem, principalmente dessa formação do aluno do ensino superior para o mercado de trabalho. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco e hoje também é dia de falar sobre finanças pessoais. Ângela, tem gente que às vezes tem dificuldade para poder crescer financeiramente por conta de gestão, de má gestão financeira. E a gente vai falar sobre isso com o professor e economista Daniel Santos. Especialistas estiveram reunidos ontem no seminário Inovação Educativa. O objetivo foi discutir propostas para a educação brasileira. Entre outros aspectos, os especialistas ressaltaram que para se promover um ensino inovador, é fundamental o elo do aluno e professor. Na opinião dos especialistas, é necessário ampliar o espaço de aprendizagem para além da sala de aula. Se os alunos não forem ouvidos, se a educação não se interessar pelo que os alunos querem, o sistema de ensino fica desconectado da realidade. Uma novidade para quem gosta de antiguidades. Foi inaugurado no Parque da Uva, em Marialva, um museu que reúne objetos históricos da cidade. Mais informações você acompanha agora. Antiguidades que revelam um pouco da história de Marialva. Esses objetos antigos podem ser encontrados no mais novo museu inaugurado na cidade. A ideia, que surgiu numa conversa entre dois amigos, hoje se tornou realidade. Um espaço desse aqui, principalmente para os jovens, vai ser a oportunidade que eles têm para ver realmente o que era, como é que era, as dificuldades que era antigamente. E para as pessoas mais velhas, para rever aqui os amigos, rever que está tudo aqui em fotos, no acervo. É uma maneira muito bacana de voltar lá atrás e ter o prazer aí de compartilhar com todo mundo o museu nosso aqui, que é o Museu Memorial de Marialva. O Museu Memorial traz fotos antigas, aparelhos cirúrgicos, máquinas fotográficas, rádios, utensílios de cozinha e entre outros objetos, que foram cuidadosamente separados por alas. Cada peça dessa tem uma história. Entendeu? Né? Então, eu tive o cuidado de colocar o nome da peça e o ano, e tem um catálogo que tem tudo assim, a descrição da peça, quem doou, quem usou, entendeu? Então, assim, além de você vir e conhecer o museu, você vai poder folhear, né, essa peça e procurar para quem pertenceu, onde ela foi utilizada, quem utilizou e de que década que ela era. Aqui no museu, todas as peças foram doadas pela comunidade. E se você em casa tiver algum objeto antigo e cheio de histórias e quiser compartilhar com o público, também pode realizar a doação. Quem tiver interesse, é só me procurar aqui, tá? No museu. Nós ficamos aqui no Parque da Uva. Nós temos um livro tombo de todas as peças. Será muito bem-vindo, né? Aí a gente coloca essa peça também no tombamento cultural nosso. Se não puder trazer, é só telefonar, entrar em contato, 8811-0812, que nós vamos até na casa buscar.
Pois é, Marialva já tem toda uma agricultura muito interessante, né? O agronegócio muito forte, muita gente vai para lá, principalmente na época das festas que são realizadas na cidade por conta da cultura da uva, mas tem outras opções para visitar e conhecer a história da cidade, como esse museu. Os investimentos externos do Brasil no mês de outubro superaram as previsões e ultrapassaram os 8 bilhões e 400 milhões de dólares. O resultado ficou acima das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast com 21 instituições financeiras. Estimava-se que o Brasil receberia entre 5 bilhões e 900 milhões de dólares e 7 bilhões de dólares. No acumulado de 2016 até outubro, o ingresso de investimentos externos soma 54 bilhões e 905 milhões de dólares. Espera-se fechar este ano de 2016 com cerca de 70 bilhões de dólares de investimentos externos. A participação do interior do estado na produção de riquezas aumentou no Paraná. A diferença da produção de riquezas entre capital e região metropolitana e o interior está ficando menos desigual com o passar dos últimos anos. A conclusão é do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social, ou IPARDES. Em 2010, o interior gerava 55,2% do PIB paranaense. Já em 2013, o dado mais recente disponível, essa participação havia alcançado 58,7%. No período, o PIB do interior passou de 124 bilhões e 400 milhões de reais para 195 bilhões e 400 milhões. Agora são 7 horas e 28 minutos. Alunos do Colégio Estadual Professora Maria de Lourdes Morozovski, de Paranaguá, no litoral do estado, receberam 2 prêmios internacionais. Eles inventaram uma rede de pesca biodegradável e inteligente. Acompanhe. Além de ser biodegradável que se dissolve com o tempo, o diferencial desta rede é que ela tem um sistema de fuga na parte de cima, para preservar animais menores que não servem para a pesca comercial. O equipamento também detecta espécies maiores, como golfinhos e tartarugas. Ela vai enviar as ondas de força para o aplicativo do pescador, ou para algum funcionário do IBAMA que possa ter ideia que alguma espécie esteja presa nessa rede, e ele vai ter ideia que alguma espécie esteja ali presa, não possa sair, e ele vai poder mergulhar ou mandar algum mergulhador ir até o local para poder libertar o animal. O projeto foi elaborado por estes 2 estudantes em 6 meses com o monitoramento da professora de biologia. Os alunos também buscaram a ajuda de profissionais de outras instituições para aperfeiçoar a rede. Eu tive que ir na Feira de Profissões, pesquisar com alguns professores. Eu fui na Universidade de Matinhos, lá da Federal Setor Litoral, para entender mais ou menos como é o funcionamento do sensor, para poder dar continuidade e vir passar para o Diego. No início de novembro, os alunos do Colégio Estadual Maria de Lourdes Rodrigues Morozovski tiveram o trabalho reconhecido. Eles foram até Foz do Iguaçu para participar da Feira Internacional das Ciências e da Engenharia. E lá conseguiram 2 prêmios. Eles concorreram com centenas de estudantes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e também do Chile. Quando anunciaram que a gente tinha ganhado, não dá para explicar, foi muito bom. A professora está muito feliz com os prêmios e também em despertar o interesse da ciência nos alunos, que já sinalizam que vão seguir em frente. Eu pretendo fazer uma faculdade específica para programação. Quando eu sair daqui, a gente vai dar sim continuidade, temos muita coisa ainda a estudar, muita coisa ainda para programar, para fazer. Sempre gratificante ver quando eles ganham algum tipo de premiação, eles ficam felizes, se emocionam, choram, tudo. E é gratificante para a escola também, né, merecer esse reconhecimento por ser uma escola pública também. Todo bom projeto que é desenvolvido pelas nossas escolas precisa ser valorizado, afinal, a educação precisa ser valorizada. A gente traz agora informações do mercado agrícola. A valorização do dólar não estimula negócios relacionados ao trigo no Brasil. Moinhos afirmam estar relativamente abastecidos e só adquirem a matéria-prima no mercado interno em caso de preços atrativos.
Mesmo com a recente alta do dólar, a comercialização de trigo voltou a perder força no mercado brasileiro. Segundo pesquisadores do CPEA, ainda que a valorização da moeda norte-americana possa gerar expectativas de maiores preços em 2017, já que encarece a importação e favorece a exportação, agentes brasileiros não têm interesse em negociar neste momento. No geral, apenas triticultores sem espaço de armazenamento e que precisam fazer caixa mostram interesse em vender o cereal do lado comprador. Moinhos afirmam estar relativamente abastecidos e só irão adquirir a matéria-prima no mercado interno em caso de preços atrativos. Nos últimos dias, o preço médio do trigo caiu 2,5%. Agora vamos às cotações. A arroba do boi gordo baixa e está a R$ 150 em Maringá e em Campo Mourão. A saca do milho sobe e vai para R$ 33 em Londrina e R$ 33 em Campo Mourão. O preço da soja tem leve alta e vai para R$ 76 em Cascavel e em Maringá. O preço da saca do café segue em R$ 480 em Umuarama e R$ 493 em Maringá. Muito bem, depois das informações do mercado agrícola, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo uma entrevista com o vereador e professor universitário Flávio Vicente. Em instantes. O futuro é intangível e não pode ser abraçado. É um projeto que começa hoje e que dará forma ao nosso amanhã. O futuro é o que imaginamos. E ainda que não o possamos enredar, somos encorajados a seguir avançando. Sancor Seguros. Não imaginamos o futuro. Nós o construímos. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor. Médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. Consegue Maringá. Abusar, maltratar, abandonar, ferir ou mutilar animais domésticos ou silvestres, da multa e prisão. A pena aumenta em caso de morte do animal. Denuncie pelo telefone 3901-1936. Não se cale diante da injustiça com animais indefesos. Consegue Maringá. Mais segurança, mais vida. Apoio. TV Maringá Band HD. A sua programação em alta resolução. A gente está de volta com o Ponto com News, hoje recebendo o vereador e professor universitário Flávio Vicente. Flávio, seja muito bem-vindo aqui no nosso jornal. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, e um prazer para a gente hoje falar contigo sobre esse mundo dos negócios e principalmente voltado para o ensino, porque hoje a gente nota que há uma mudança em todo o processo educacional e principalmente uma preocupação com o mercado de trabalho no que diz respeito ao empreender, né, ao ato de empreender. Isso é fundamental porque eu noto, por exemplo, pela minha atividade jornalística,
que hoje o nosso mercado profissional, o mercado de jornalismo, ele está mudando e mudando de maneira muito significativa e tem ganhado espaço aqueles alunos jornalistas ou jornalistas que têm características empreendedoras. Essa é uma demanda do mercado, Ronaldo. O que a gente percebe, assim, hoje não dá para sair, por exemplo, de um curso superior de jornalismo só sabendo jornalismo. Não dá para sair de um curso de odontologia só sabendo odontologia, só ter aquela capacidade técnica, as técnicas, os formatos, as ferramentas. Você precisa dominar outras ações também, outras ferramentas que são muito ligadas a estruturar o negócio. Por exemplo, é o dentista que também precisa fazer a gestão do seu consultório. É o jornalista que precisa também ter uma visão empreendedora na criação de um produto jornalístico. Então, por aí vai. Então, hoje o mercado, especialmente no momento de crise, ele seleciona muito mais. Então, você tem hoje, você só ter um curso superior, você ter uma graduação, ela é importante, mas ela não é suficiente. Quer dizer, o que você sabe fazer além disso? Que outras habilidades você consegue num mercado que demanda uma interatividade, demanda saber trabalhar em equipe. Então, são habilidades novas que se pede hoje, né? Isso é muito curioso, porque até pouco tempo atrás, os cursos universitários, e muitos cursos ainda guardam essa característica, elas formam para as empresas, elas formam para aquela atividade. Então, como você disse, eu estudo odonto, eu estudo para estar num consultório, não necessariamente para empreender numa clínica, criar, quem sabe, uma editora que trabalhe com assuntos, com publicações voltadas para esse público. Quer dizer, se eu faço administração é para trabalhar dentro de uma empresa e não necessariamente para criar a minha própria empresa, meu próprio negócio. Hoje o curso universitário precisa ter essa preocupação de preparar para empreender. Hoje você tem, inclusive, dentro dos planos de ensino, né, dentro das definições das matérias, muitas matérias chamadas transversais. Né? Eu já dei, por exemplo, empreendedorismo para o curso de odonto, né, que eu citei há pouco. Porque essa demanda ela vai cair na mão do profissional. Ele precisa ter outras habilidades. Ele precisa, às vezes, essa criatividade. E até hoje, você tem pesquisas nacionais que hoje... mais da metade dos estudantes universitários tem como seu objetivo profissional o seu próprio negócio, empreender. Ele não sabe muito bem exatamente, ele tem uma ideia ainda meio difusa, mas isso está na cabeça dele, ele quer fazer o seu negócio próprio. Que seja isso, o odontólogo que quer ter uma empresa de publicações na área, né? O jornalista que quer criar uma revista, né? É o publicitário que vai pegar uma empresa de tratamento de imagens. Quer dizer, são coisas que ele não está sendo preparado exclusivamente para estar numa função dentro de uma empresa, mas é uma coisa mais ampla. Isso é interessante, porque dentro do empreendedorismo e da inovação é onde você cria o quê? Você cria riqueza, você cria novos negócios. E hoje é uma demanda no mundo inteiro e no Brasil em especial. Nós precisamos de empreendedores, gente que inove, gente que veja novas soluções que possa levar essa solução não só para o Brasil, mas para o mundo. E principalmente numa economia baseada em serviços, né? Sim, a gente teve um projeto de empreendedorismo social que foi premiado internacionalmente de um software, né, que faz a leitura de pessoas com dificuldade de fala. Então a pessoa consegue se expressar, ele faz uma interpretação, foi premiado internacionalmente num projeto em Recife. Esse empreendedor que na verdade tinha um filho com essa dificuldade, nasceu um pouco dessa, já foi levado para os Estados Unidos, está empreendendo. Quer dizer, de uma ideia que a princípio você não vê muitas possibilidades, criou um produto internacional. Quer dizer, hoje você precisa basear, quando você pensa na área de serviço, Maringá em especial, né, a gente tem uma demanda, e você tem gente em Maringá prestando serviço para o mundo inteiro. Eu tenho ex-alunos da área de publicidade que prestam serviço para empresas dos Estados Unidos e Europa, mas estão sediados em Maringá. Isso é muito curioso e positivo. Mas tem um detalhe que me parece fundamental, né? Porque essa mudança que você citou, inclusive, na própria grade curricular, essa preocupação nas disciplinas que são transversais, elas formam para aspectos muito específicos, né? Muito distintos, às vezes, da própria atividade profissional. Isso, em alguns momentos, causa um certo estranhamento nos alunos, né? Não, porque causa. Uma pessoa, por exemplo, é da área de humanas, aí daqui a pouco está trabalhando com empreendimento, pensamento matemático. Eu tenho filhos que fazem o curso de Direito, né? No Direito a gente conversa com ele assim, você é advogado, mas que demandas o grupo de advogados tem? Aí você pensa desde software, aplicativos, possibilidades de serviços, outros. Isso é pensar em empreender. Às vezes é uma linguajar um pouco assim, muito administrativo. É muito assim, mas eu estudei para ser advogado, não para
Mas pensando no negócio, o que eu percebo é que quem consegue ter essa visão mais ampla, qual seja a sua atividade, ela consegue ir mais longe na sua carreira, porque consegue ver essas demandas que estão aí na vida das pessoas. É um advogado, é um odontólogo, é um jornalista, é um publicitário, um administrador, que consegue enxergar na sua realidade novas demandas que, não só sabendo a sua função específica, né, não só sabendo odontólogo, mas o que outros dentistas, odontólogos precisam. Ah, eles têm uma demanda, eu já sou odontólogo e consigo trazer essa capacidade de empreender, de inovar, de trazer novas soluções e aí atender essa demanda. Atendendo essa demanda eu crio um novo negócio, eu crio riqueza, eu crio inovação. Então é muito interessante, até com o Maringá Tech, né, essa ampliação da incubadora, eu estive lá na inauguração, é uma iniciativa muito interessante e pega profissionais das mais diversas áreas. Né? Flávio, um outro aspecto que me parece bastante importante nesse sentido é essa compreensão de que levar o assunto empreendedorismo a sério é fundamental, porque boa parte das empresas que são iniciadas, às vezes fecham as portas por falta de um preparo técnico, de uma compreensão uma compreensão plena do que é o mercado. Né? Então, empreender não é simplesmente uma atitude, ela depende e demanda conhecimentos, de fato, estudar de fato. Demanda. A gente diz também um pouco da ciência aplicada, né? A gente ainda não tem isso muito como uma característica brasileira, a gente imaginar uma discussão clara entre a academia, né, a chamada academia, as universidades, com o mercado. Mas isso precisa acontecer, quer dizer, um engenheiro químico, né, de novo, pensando, não dá para pensar só em engenharia química, ele tem que imaginar assim, o que é a função dele consegue solucionar de problemas do dia a dia das pessoas. Né? E essas habilidades de negócio, de gestão financeira, num mercado conturbado, num mercado que tem demanda, ele precisa ter também. Porque às vezes você tem, né, uma capacidade de visão, de gestão boa, mas a parte financeira você não consegue. Você tem que saber plano de negócio, né? Aí são ferramentas da administração. Mas com certeza o profissional que sai da faculdade, que sai da universidade, ele precisa ter, conseguir trabalhar essas habilidades. Claro que cada um dentro do seu perfil, cada um tem suas peculiaridades, individualidades, o que é muito legal, o ser humano tem essa coisa, né? Que é muito legal, cada um tem o seu jeito. Mas dentro desse seu jeito você conseguir transitar nessas ferramentas, dentro do seu conhecimento, tudo baseado em conhecimento. Porque hoje está muito fácil, né? Você tem à mão, não quer dizer que as pessoas utilizem, mas você tem cursos em universidades americanas, gratuitos, sobre empreendedorismo, sobre criatividade. Você pode fazer online. Você faz online. Ferramentas online, sem dúvida, você tem que saber trabalhar hoje. Você pega cursos de Harvard, por exemplo, que você vai lá, faz gratuitamente, participa da aula, manda trabalho, depois recebe um certificado. Quer dizer, depende da pessoa se propor, né, a se preparar, mas tem espaço sim, com certeza. Flávio, muito obrigado por vir falar com a gente sobre esse assunto, que é um assunto empolgante e muito importante, principalmente para os nossos jovens que hoje estão no mercado ou desejando entrar no mercado de trabalho. Não, com certeza. É um prazer e a gente está sempre à disposição, entendendo esses mecanismos do empreendedorismo, da inovação, como grandes ferramentas, né, para o bem-estar da sociedade, para o crescimento, geração de riqueza e melhoria aí da nossa situação. Esse Flávio Vicente conversou com a gente aqui, dentro do Ponto com o News. Nós vamos agora com as informações do mercado financeiro. A Coopercard tem um universo de produtos e serviços ao alcance da sua empresa. Entre eles, os cartões Cooper Alimentação e Cooper Refeição. Faça da sua empresa um lugar onde as pessoas sonham trabalhar. Conheça toda a linha de benefícios da Coopercard que melhoram os resultados das empresas e a qualidade de vida dos colaboradores. Ligue agora 3220 5400. Coopercard, para uma vida melhor. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Este homem teve um sonho.
Mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor, médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo, com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android, iOS e Windows Phone. Pare o mundo que eu quero descer, só se for no próximo destino. O tempo está sempre perfeito para o programa que é uma viagem. Nesta sexta, 00:15. Vamos ver o que essa natureza nos oferece. O mundo segundo os brasileiros. Estamos de volta com o Ponto com News. Agradecemos você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã. Daqui a pouquinho você acompanha aí uma entrevista, um bate-papo com Daniel Santos a respeito de finanças pessoais. Mas antes o Ronaldo traz as informações do esporte pra gente. Ângela, hoje tem futebol. A gente fala agora da Copa Sul-Americana, a gente fala da Copa do Brasil. Hoje, pela Copa Sul-Americana, tem uma equipe brasileira em campo. A Chapecoense entra em campo pela semifinal enfrentando São Lourenço. No primeiro jogo, que aconteceu na casa do adversário, o placar foi 1-1. Hoje o jogo acontece em casa, na Arena Condá, em Santa Catarina. Chapecoense, então, precisa apenas de uma vitória simples para se classificar à final da Sul-Americana. Pela Copa do Brasil, primeira partida, primeiro jogo da final. Atlético Mineiro recebe o Grêmio. Jogo importantíssimo para ambas as equipes que podem, ao garantir o título, também assegurar a vaga na Libertadores da América do próximo ano. Ângela? Chegou a hora de acompanhar as informações sobre política do nosso estado e você acompanha com Simone Giacometti. Bom dia, Maringá. Bom dia, região. Os deputados começaram a analisar nesta semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias na Assembleia Legislativa do Paraná. Mas já está dando confusão logo no início de toda essa avaliação. O presidente Adhemar Traiano explicou para a imprensa o que aconteceu, por que a oposição entrou com um pedido para que esse projeto fosse retirado da pauta. Eu apenas fui intimado de uma decisão de um desembargador que suspende a tramitação da LDO. Nós vamos acionar a nossa equipe jurídica em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado e vamos contestar a decisão. Eu não conheço o inteiro teor da decisão, apenas fui intimado. Cabe à equipe jurídica fazer essa análise e no curso do dia nós entrarmos na Justiça para tentar derrubar essa liminar. Você não tem pauta nesse momento? A pauta continua com apenas a suspensão da tramitação da LDO. As demais matérias estão normais, tramitarão normal. Nós seguimos aguardando as cenas dos próximos capítulos. Uma ótima semana para todos. A gente volta agora trazendo uma conversa com o professor Daniel Santos, doutor em economia, para falar com a gente sobre finanças pessoais. Professor, bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Tá certo. Esse é o hábito também de falar no rádio, viu, meu amigo? Também. Acontece isso, a gente Mas hoje nós estamos aqui para poder falar sobre uma questão que é importantíssima. Tive uma conversa ontem séria com um grupo de pessoas que me questionaram
por que tinham tanta dificuldade em enxergar assim, o aumento da riqueza ou o enriquecimento a longo prazo. Tem gente que tem dificuldade de ter sucesso financeiro, né? Exatamente. A pessoa parece que estaciona. Exatamente. Ela se acomoda em uma situação que não é a melhor possível, mas também é aquela que ele enxerga que pode conseguir, então ele fica acomodado e daquela maneira ele não progride. E com o universo, a gente sabe que tende ao caos, normalmente o que acontece é que uma posição cômoda nos leva a perder e não a melhorar. Então, tem tudo a ver com uma certa acomodação, então? Tem a ver. A gente sempre fala sobre isso, né, Ronaldo? Um dos pontos principais que a gente já traz para pessoas entenderem é o seguinte, fala sobre a questão de orçamento. A gente fala isso direto, né? E é lição de casa, é beabá, é sentar e botar no papel, ou na planilha, tem que fazer. Quer ter sucesso financeiro, precisa ter orçamento. É o básico, né? Sem ter um orçamento, você não consegue fazer nada. Né? Onde é que vai se gastar, quanto se pode gastar, quando vai se viajar no final do ano agora, quanto se pode despender por dia, né? Ou para alugar uma casa, ou para poder consumir. Sem orçamento, você não consegue enxergar nada disso. Eu tenho o privilégio de receber antes algumas dicas que você manda. Eu não entendi o porquê a preocupação com o que os outros pensam da gente pode afetar nessa produção de riquezas, pode fazer a gente estacionar financeiramente. Por exemplo, quando a gente discute sobre como as pessoas nos enxergam ou a nossa preocupação sobre como as pessoas nos enxergam nos afeta no sentido de que algumas pessoas começam agora a fazer gastos ou a desenvolver hábitos de consumo apenas para satisfazer a imagem que ele quer manter com outras pessoas. Então, frequenta determinados restaurantes, carro... Usa esse tipo de bem, esse tipo de roupa, ou vai a certos lugares, porque quer manter uma certa imagem, né? A gente sabe que isso é marketing, que isso é importante, mas é importante também fazer o quê? Regra número 1, acomodar isso no orçamento. Se não cabe lá, não coloque. Bom, então acho que a gente, de certo modo, já fala do terceiro item. Pessoas que têm hábitos caros, né? Exatamente. E engraçado, né? Hábitos caros não é apenas... a questão de consumo, mas sim algumas formas, por exemplo, vamos falar em cigarro. Você sabia que o brasileiro gasta em média 1,08 do orçamento doméstico com cigarros? E isso é 0,04 menor do que arroz e feijão. Em português, claro, o que o brasileiro médio gasta com cigarro no seu orçamento doméstico é equivalente praticamente ao que se consome com arroz e feijão. Quer dizer, a pessoa fuma, o fumante gasta mais, às vezes, com cigarro do que com aquilo que ele come. Do que com comida. Pelo menos a base alimentar, que é o arroz e feijão. 7,3% do PIB nosso é gasto com despesas referentes ao consumo excessivo de álcool. Então, assim, nós temos muitas despesas no orçamento doméstico que estão acontecendo e que isso drena o dinheiro do nosso fluxo de caixa doméstico. E aí a gente sente empobrecer e não sabe por quê. O que acontece basicamente é que nós temos diversos gastos que precisam ser considerados, né? É pouco, mas veja, 1,08 do orçamento doméstico em uma família que ganhe 100 mil, estamos falando de gastar R$1.000 com alguma coisa que não traz nenhum benefício. Bom, o outro tópico é maravilhoso, principalmente para a gente que também trabalha na área da educação. Gente que abre mão dos estudos é gente que não progride financeiramente. Isso é importante pensar que não é só estudo de graduação ou de pós. Realmente tem diferença. Por exemplo, quem é graduado, o seu salário tende a ser 219% maior de quem não tem uma graduação. E quem tem uma pós tem 66% mais renda do que de quem não tem uma pós-graduação. Mas não é só a questão de formação formal que a gente fala, mas também de estudo. De procurar conhecer, de se empenhar em... entender mais sua área, ler sobre o assunto. Se aplicar isso, porque ele aprofunda o conhecimento e garante que ele tem um alcance muito maior da sua capacidade empreendedora, ou de gestão, por exemplo. Outro aspecto, ignora os juros. A longo prazo. Isso é clássico, né? A gente já mostra todo dia aqui com vocês, dizendo que os juros de longo prazo ele pode ser seu amigo ou seu inimigo. Os juros, ele não é o problema, mas sim a posição que você está em relação aos juros na equação. Se você é aquele que está devendo, quem deve hoje um cheque especial a 15%, está dentro de uma situação que é complicadíssima, porque ele não vai conseguir pagar essa conta tão facilmente, né? Se alguém está devendo no cartão de crédito e só paga o mínimo, essa dívida ela é eterna, jamais será coberta. Então, os juros têm que entender que ele nos impacta também. E ele pode nos ajudar a sair do buraco ou pode nos enterrar de vez. Bom, o outro tópico
tem a ver com tempo gasto na TV e na internet. Pois é. E quando a gente fala de tempo gasto, a gente está falando de consumir talvez informações que não são relevantes, como por exemplo esse nosso papo. Esse papo aqui é relevantíssimo, né? Esse papo aqui é importante. Mas veja, o brasileiro gasta em média 4,3 horas por dia na internet pelo celular. E venhamos e convenhamos, nós podemos saber que boa parte disso não é utilizado em atividade produtiva. Né? Falamos de redes sociais, falamos de utilizar e acessar de informação e consumos e ver vídeos. Né? Existem empresas que estão colocando limitação ao uso de tecnologias de celular nas empresas porque isso impacta a produção. Né? Porque existe situação de ocorrer acidentes em empresas em função de estar desatento, vendo vídeos que caem pelos seus programas de bate-papo via internet. Então, assim, esse tempo poderia ser dedicado a uma coisa produtiva, a estudar, por exemplo, a ler uma informação sobre a sua área, a se especializar no conteúdo da informação. Então, isso impacta também. Já que estou na TV ou estou na internet, que eu faça, pelo menos desse tempo, algo que seja de fato produtivo. Perfeito. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a minha lista, que nós temos... acha que pode ter uma casa ou um carro? Essa é a ideia. Mas carro e casa é bom. É bom, mas desde que cabe no orçamento. Porque se não cabe no orçamento e alguém financia um carro, por exemplo, o que acontece? Depois de 3 meses existe uma coisa chamada busca e apreensão. E aí, infelizmente, o que vai ocorrer é que você vai ter que devolver o seu carro e aquilo que você pagou você vai perder. Né? Existe um percentual de desconto, etc., mas você vai perder o bem. A casa é a mesma coisa, então precisa ter certeza de que pode pagar por isso. Se fosse escolher no que pôr o dinheiro, com certeza, primeiro investir em residência, no seu próprio imóvel, investir no seu carro, que pode ser o meio de produzir mais, trabalhar melhor. Né? Então, na escala de opções, essa é a das primeiras. Né? Mas é importante avaliar com muito cuidado, com muito carinho, se isso cabe no orçamento. Porque, de repente... Para não fazer uma dívida grande, né? De repente, a pessoa pode ter tudo isso, mas não pode ter tudo isso ao mesmo tempo. Ela pode comprar um carro, pode comprar uma casa, mas não poderá fazê-lo simultaneamente, porque é questão de limitação do seu orçamento. Outro tópico, faz compras fracionadas. Tem gente que às vezes tem limitação financeira, não tem sucesso financeiro, porque compra... Picadinho. Complicadinho. Eu estou precisando agora de uma pasta de dente. Ele vai lá, como diz uma ex-presidente, uma dentrifício, né? Vai lá e compra uma unidade. Né? A questão assim é que a gente entende, a pessoa começa a consumir apenas aquilo que precisam, mas ela deixa de avaliar o impacto do consumo de produtos, por exemplo, que não são perecíveis no longo prazo. Então, todo mundo usa alguns bens em volumes que não são perecíveis. Então, vá em uma loja atacada e compre, né, em volumes e deixe em casa. Aquela questão de a gente fazer a tal da dispensa, para alguns itens ainda é válida, né? Porque quando você tem uma condição especial de pagar menos... Compra com preço bom. Isso, compre uma quantidade de produtos que você vai utilizar com certeza no longo prazo. Muito bem. 2 últimos itens. Nunca diz não a uma promoção. Essa é demais. Pois é. E aí nós temos chegando agora, sexta-feira, a Black Friday, né? Então, quer dizer... Só compre aquilo que realmente você precisa. Exatamente. A gente já falou sobre isso antes, né? Coloca no coração a ideia e engravida da compra. Né? Imagina que você precisa disso e avalie se realmente necessita disso. Então, dizer não faz parte do processo de maturidade. Né? Pode ser uma ótima promoção, pode ser um ótimo produto, mas obrigado, não quero. Não faz um bico. Pois é, chegamos no final do ano agora. E tem pessoas que têm a oportunidade de fazer um extra. E esse extra, ele poderia ser feito para poder ganhar esse dinheirinho e aplicar em alguma coisa, porque no longo prazo faz diferença. Então, deixar de trabalhar, deixar de fazer um extra, deixar de atender alguém, ganhar um trocozinho, né, uma diferençazinha a mais no mês, isso no longo prazo faz diferença. Então, é importante estar disposto a encarar novas oportunidades. Professor Daniel, muito obrigado. Foi uma lista longa hoje, né? Opa, lista longa, mas maravilhosa. Joia. São dicas para que você possa entender por que, muitas vezes, muita gente não tem sucesso financeiro. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala amanhã, às 7 horas. Até lá. .com News. Oferecimento Executivier Táxi Aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar.